quero saudar a igreja na paz e sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer a nossa alegria de estarmos aqui mais um ano. Há uma grande felicidade na vida familiar quando os pais podem olhar para os seus filhos e vê-lo crescendo. A alegria ainda é maior quando esses filhos crescem de maneiras saudáveis. E à medida que crescem, vão nos apontando um caminho, o caminho de que em breve eles poderão bater asas, caminhar sozinhos, seguir a sua jornada, e os pais permanecem olhando de longe, felizes com cada vitória, com cada degrau alcançado, com cada passo dado na direção daquilo que é bom e daquilo que é certo. É com esse sentimento que nós nos encontramos como igreja mãe aqui nesta noite. O sentimento de uma mãe que vê uma filha crescer de forma saudável e crescendo de maneira tal que muito em breve ela também poderá tomar as suas asas, seguir o seu caminho e quem sabe se tornar mãe de outras comunidades para a honra e glória de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Isaías, da Cleia, que tem dedicado a sua vida a cumprir o mandato do Senhor aqui nesta cidade. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem honrado o trabalho deste servo, através dessa igreja que aqui se reúne. E a prova maior disso é nós estarmos aqui nesta noite para dizer muito obrigado, Senhor, por esses 4 anos. E eu queria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Quero me ater aos versículos 2 até o versículo de número 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Se você já encontrou na sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura que farei. Diz assim a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, versículo de 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deus amado, Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque é desfrutando da liberdade que vem do Senhor, que nós podemos nos reunir na Tua casa nesta noite. Podemos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, refletir na Tua palavra. E posto a Deus que é a Tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos nesse instante, rogamos a Deus que a Tua misericórdia esteja sobre a vida do Teu servo na transmissão da Tua verdade. E esta mesma misericórdia se espalhe sobre o Teu povo aqui reunido, ó Deus, para que todos nós, Senhor, saiamos da Tua presença nesta noite, alimentados e transformados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos, antes de nos atermos ao texto que lemos, eu preciso falar um pouco sobre a igreja de Colossos com os irmãos. A igreja de Colossos, ela não foi fruto do ministério evangelístico do apóstolo Paulo. Apesar de Paulo escrever esta carta pastoral a esta igreja, para tratar de assuntos que estão envolvendo a igreja, esta igreja ela não foi fruto do ministério direto do apóstolo Paulo. Não faz parte da investida e do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Provavelmente Colossos foi fundado por Epáfras,
um servo de Deus, um membro como qualquer um de nós, alguém que não recebeu esta incumbência direta de Deus de sair pelo mundo pregando o Evangelho. E o primeiro sinal da existência da igreja de Colossos já é um grande ensinamento para nós, de entendermos que esta missão de plantarmos igreja, de reproduzirmos o Evangelho, de levarmos a palavra de Deus aos perdidos, essa responsabilidade recai sobre cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Epáfras foi um servo de Deus, provavelmente usado por Deus para plantar essa igreja em Colossos. Era uma igreja formada basicamente por pessoas vindas do paganismo. Colossos tinha poucos judeus convertidos. A sua grande maioria era pessoas que nunca conheceu sequer a fé judaica, e ao primeiro contato com o cristianismo, com o evangelho que Epáfras pregava, essas pessoas são tocadas pelo evangelho, são sensibilizadas pela mensagem, têm os seus ouvidos abertos para entender, têm o seu coração disposto para aceitar. E essa igreja então, a partir desta comunidade de pagãos, de pessoas totalmente alheio a uma religião que adora a um só Deus, uma religião teocêntrica, uma religião cristocêntrica, esta comunidade forma a igreja de Colossos. Mas por causa desta formação, havia um grande problema teológico na igreja de Colossos, e que a história vai chamar da heresia de Colossos. E o que era isso? Era a influência de falsos mestres, a maioria ligada ao gnosticismo, que trazia grandes males àquela igreja. E havia então um ensino concorrente na igreja de Colossos. Enquanto se pregava o evangelho do Deus vivo, do Cristo Todo-Poderoso, daquele que veio, sofreu, foi pregado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e através da sua morte e ressurreição ele pode nos dar vida e vida em abundância, havia outros conceitos que permeavam aquela comunidade. E esses falsos mestres então, eles questionavam a doutrina da criação. E eles diziam: o mundo não foi criado por Deus. Não há um Criador. Mas o mundo foi criado a partir das várias emanações de Deus, e cada uma com uma tarefa específica. Havia uma outra linhagem que negavam a encarnação de Cristo. E dizia que Cristo não tinha um corpo físico. Cristo não possuía carne e osso, como a Bíblia afirma possuir. Era um fantasma vivendo entre os homens. Os falsos mestres de Colossos também eram contrários à doutrina da santificação, pois ensinavam que o corpo, a carne, ela é essencialmente má. E por ser essencialmente má, ou nós aceitamos a maldade inerente a ela, ou a punimos com toda sorte de flagelo para que ela não se manifeste. E Paulo, quando escreve a carta aos Colossos, ela trata desta heresia, da heresia de Colossos, em todas as suas nuances. Ele vai reafirmar que Deus, o Criador, é o Criador de todas as coisas, que Cristo veio em carne e habitou entre nós, e vai também ensinar que a nossa disposição de viver segundo os princípios da lei de Deus produz em nós santidade, capaz de anular os efeitos da carne e nos transformar e nos moldar em novas criaturas, de acordo com a direção do Espírito, para a honra e glória de Deus. E depois de tratar de tudo isso, então Paulo chega na parte final da sua carta, que é exatamente onde se localiza o texto que lemos. E eu queria olhar para esse texto com os irmãos, a partir daquilo que acabamos de falar, e pensar também na realidade da nossa igreja aqui em Penápolis, para que possamos meditar e refletir sobre como ser uma igreja impactante, como ser uma igreja que faz diferença, como ser uma igreja que realmente marca o lugar onde ela está colocada. E a partir desse texto do capítulo 4, versículos de 2 a 6, eu quero destacar 3 coisas que esse texto nos ensina acerca de como Deus nos possibilita e nos orienta a sermos uma igreja impactante.
E a primeira coisa que o texto nos orienta é que uma igreja impactante é uma igreja que persevera na oração. É uma igreja que persevera na oração. E note que não é simplesmente uma igreja que ora. Porque quando o apóstolo Paulo diz que essa igreja é uma igreja que persevera na oração, ele não está dizendo simplesmente que essa é uma igreja que ora. Porque orar é um ato comum dentro da igreja. Agora, perseverar na oração é um dos grandes desafios da igreja. Porque o que é perseverar? Perseverar é, antes de mais nada, é fazer o que você precisa fazer quando quer, e fazer o que você precisa fazer principalmente quando você não quer. E o que Paulo está dizendo é que o primeiro passo para que uma igreja seja uma igreja impactante, uma igreja que faça diferença no lugar onde ela está colocada, uma igreja que realmente transforme vidas, uma igreja que cumpra o seu papel como igreja, como agente transformadora da sociedade, uma igreja que cumpra o seu papel como sal e luz, é uma igreja que persevera na oração. Uma igreja formada por homens e mulheres que têm o coração voltado para a oração. E é interessante que, e nós temos ouvido muito isso lá na Diniz, e eu não sei por quantos domingos seguidos o pastor Ciência tem repetido isso à nossa igreja, que de todos os atos da vida cristã, nada é mais difícil do que orar. Se você pensa que pregar o evangelho para um desconhecido é difícil, orar é mais difícil. Se você pensa que ler a Bíblia todos os dias é difícil, orar é mais difícil. Porque ainda que eu tenha certa disposição de orar, perseverar e ter uma vida constante de oração não é nada fácil. Porque significa dispor o meu tempo, o meu coração e a minha vida para estar na presença do Pai, falando com o Pai e aprendendo com o Pai. Uma igreja que quer ser uma igreja que faz diferença, precisa ser uma igreja que persevera na oração. E ao falarmos de perseverar na oração, nós estamos falando simplesmente em ter a oração como um dos seus pontos do programa semanal. Mas é uma igreja que ora todo o tempo. É uma igreja formada pelo membro que não se coloca diante de Deus e não passa um dia sequer sem orar e de orar pela sua igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor, pelos irmãos do grupo de louvor, pelos irmãos que estão à frente do trabalho, pelos professores da escola dominical, pelas vidas que estão se achegando, pelos visitantes que vêm, por aqueles que virão, e para que a graça de Deus se manifeste abundantemente sobre a vida de todos aqueles que adentram na casa do Senhor para adorar. Igreja de Penápolis, persevera na oração, porque esse é o primeiro passo que Deus nos orienta a dar para que sejamos uma igreja impactante, uma igreja que faz diferença. O segundo passo, nós vamos encontrar na palavra de Deus já no versículo de número 3. Ele diz assim: olha, a igreja que quer ser uma igreja impactante é preciso perseverar na oração, e que precisa ser uma igreja que suplique para que Deus abra portas. É uma igreja que, no exercício da sua oração, tem um objetivo principal: pedir a Deus que Deus abra portas. Abra portas de casa para que a gente possa adentrar com o Evangelho. Abra portas de coração para que o Evangelho possa entrar. Abra a porta daquelas pessoas que estão frequentando a igreja e que não entregaram a sua vida a Cristo. A igreja precisa pedir ao Senhor que o Senhor abra portas. E é este o desafio maior da igreja. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor que abra portas, o Senhor vai abrir portas. E nós precisamos então entender que quando o Senhor abre portas, é porque o Senhor deseja que essas portas que estão abertas, elas sejam penetradas pela igreja. E esta consciência, ela era coisa muito presente na vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele teve muitas lutas, e eu acredito que perdeu muitas noites de sono, por causa das igrejas que ele organizou e que ele cuidava, às quais ele escrevia, se dedicava, mas uma em especial roubava o sono e a paz
do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Aquela igreja constantemente levava o apóstolo às lágrimas, ao ponto de a carta mais dura escrita pelo apóstolo foi escrita à igreja de Corinto. Mas é a esta igreja que o apóstolo diz: eu não posso sair daqui, porque uma porta grande foi escancarada por Deus, e muitas oportunidades existem nesta cidade. Porque as dificuldades são oportunidades que Deus dá. E a igreja que se coloca diante de Deus e persevera na oração, e ela precisa suplicar ao Senhor que abra portas. Porque ao Senhor cabe, e ao Senhor, e nas mãos do Senhor está o poder para abrir todas as portas que a igreja precisa. Nós não temos capacidade, nós não temos condições, nós não temos sabedoria, nós não conhecemos o caminho nem o segredo de cada porta dos corações que por nós se passam, mas o Senhor conhece, e o Senhor tem poder, e o Senhor tem a chave de cada coração, de cada lar, de cada mente, para que a igreja possa entrar por elas com a mensagem redentora do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja impactante é uma igreja que ora, persevera na oração, e na sua oração ela clama a Deus: Senhor, abre portas. E Paulo continua ainda nos mostrando uma terceira coisa, porque se ele nos mostra que é preciso perseverar na oração, e na oração nós precisamos pedir ao Senhor que abra a porta, no versículo de número 5 ele então nos diz para que esta igreja que quer ser impactante, que precisa perseverar na oração, suplicando que Deus abra a porta, é uma igreja que precisa aproveitar as oportunidades. A obra tem que ser completa. Não basta você pedir a Deus para que abra portas, você precisa pedir a Deus que abra portas, você precisa estar atento às portas que se abrem, e você precisa estar pronto para entrar pelas portas abertas. A igreja que quer fazer diferença onde ela está colocada, precisa ser uma igreja que aproveita as oportunidades que Deus concede. É uma igreja que não perde a oportunidade de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. E eu me lembro do meu tempo de seminário, quando eu olho para esse texto, do reverendo Cleómenes Anacleto Figueiredo, hoje lá em Minas Gerais, na época pastor da igreja do Centenário, uma das maiores igrejas naquele tempo de São Paulo. E ele conta com tristeza, e todas as vezes que ele conta, ele quase ia às lágrimas, porque um dia, numa reunião de oração da igreja dele, chegou uma pessoa que ele não conhecia, nunca tinha entrado na igreja, e aí antes que terminasse o momento de oração para que ele pudesse apresentar aquela pessoa, ela foi embora. E aí quando terminou o culto, ele saiu procurando por todos os diáconos da igreja. Quem era aquela pessoa? Onde mora? O que ele veio fazer aqui? Qual é o nome? E nenhum sabia dizer. E ele falou: o que nós estamos fazendo aqui? Se as pessoas entram dentro da nossa igreja e saem da nossa igreja, e nós nem nos importamos com ela, não há sentido de sermos igreja. Porque é disso que o apóstolo está tratando. Se a igreja colocasse diante do Senhor e buscar e perseverar na oração, pedindo: Senhor, abre portas, Senhor, manda pessoas, Senhor, nos dá oportunidade, Senhor, nos coloca diante de situações que possamos falar do Evangelho de Deus aos perdidos, e quando isso acontece, a igreja não está disposta a fazê-lo, não adianta orar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a vida cristã, ela não é só oração. A vida cristã, ela se resume em oração e em ação. Quando você ora, Deus trabalha, e quando Deus começa a trabalhar, e quando Deus opera, Deus está criando oportunidades para você trabalhar. E Paulo entendia isso.
Paulo está dizendo isso àquela igreja que estava cercada de falso mestre, permeada de falsos mestres. Ele está dizendo: olha, vocês precisam perseverar na oração, suplicando a Deus que Deus abra portas, e Deus vai abrir a porta dos corações desses falsos mestres, e Deus vai abrir a porta dos corações daquelas pessoas que vêm da crença em outros deuses, e eles vão chegar na igreja, e quando essas pessoas chegarem na igreja, vocês vão aproveitar o momento oportuno, a hora, o momento adequado, e vão transformar esses corações pelo poder do Espírito Santo que em vós habita. E ele diz: quando as oportunidades aparecerem, vocês usem de palavras agradáveis, palavras temperadas com sal, para que através dessas palavras vocês possam responder às necessidades de cada um. Qual é o problema dos nossos dias hoje, queridos? Que muitas vezes nós, como igreja, nós falhamos em dar as respostas que o homem perdido busca. O grande papel da igreja neste mundo é dar a resposta que o coração questionador do homem perdido sem Jesus busca. E a resposta é uma só: Cristo. A resposta é uma só: Jesus e este crucificado é a resposta para todas as dúvidas do coração do homem perdido. Paulo dizia àquela igreja: persevere na oração, peça a Deus para que abra portas, e estejam atentos para as portas que se abrem, e aproveitem as oportunidades. E esse desafio é também da igreja de Penápolis. Esse desafio é também desafio da igreja de Diniz, Valparaíso, dos demais igrejas que se fazem representar aqui. É o desafio nosso como igreja e como servos de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Ora quando tudo vai bem, e ora principalmente quando as coisas não estão bem. Ora quando tudo caminha de acordo com os desejos do nosso coração, e principalmente ora quando tudo vai de encontro e no sentido contrário aos anseios da nossa alma. Uma igreja que ora quando tem o desejo de orar e a motivação para orar, e principalmente uma igreja que ora quando não existe esse desejo. E essa igreja que quando ora pede ao Senhor: Senhor, abra portas. Porque se o Senhor abrir porta, se o Senhor não abrir porta, não tem como avançar, Senhor. Se o Senhor não for adiante de nós, não tem como seguirmos. E eu fico pensando que quando o apóstolo Paulo dizia à igreja: orem para que o Senhor abra portas, ele poderia ter em mente o que Deus fez com Josué quando as muralhas de Jericó caíram. O povo orava por aquela grande cidade e falava: Senhor, é impossível transpor as muralhas. Mas as muralhas caíram pelas portas e pelas brechas que o Senhor abriu naquela muralha. Quando a igreja abre portas, quando o Senhor pede ao Senhor para abrir portas, o Senhor derruba as muralhas que nos impedem de alcançar o pecador perdido. E nós precisamos orar para que o Senhor abra portas. E quando as portas se abrirem, nós precisamos estar prontos para aproveitarmos as oportunidades. Que Deus abençoe a igreja em Penápolis. Vocês que têm orado, orem ainda mais. Vocês que têm suplicado, supliquem ainda mais: Senhor, abra portas. E que haja na disposição de cada membro desta igreja essa disposição de coração de ser usado por Deus para aproveitar as oportunidades. Porque assim, vocês certamente continuarão sendo uma igreja impactante. Uma igreja que faz diferença na vida de cada um dos que aqui congregam, faz diferença na vida de cada um daqueles que visitam, e principalmente faz diferença nesta cidade. Através do testemunho desta igreja, Penápolis precisa saber que há um Deus todo-poderoso, que salva o pecador, que liberta o encarcerado, que cura o enfermo, que dá vida ao morto, e que
traz para a família do povo de Deus os perdidos. Através do testemunho desta igreja, que esta cidade saiba que aqui se adora o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Que aqui se adora o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou e viveu entre nós, que sofreu, que morreu e foi crucificado, e através da sua morte nós ganhamos vida e vida em abundância, e que foi sepultado e que ressuscitou, e por causa da sua ressurreição nós podemos crer que um dia nós ressuscitaremos para estar com Ele por toda a eternidade na glória. Uma igreja que crê que o propósito maior de Deus para a vida desta igreja é que ela seja uma igreja santa, porque foi isso que Deus nos disse e espera de nós: sede santo, porque eu sou santo. Que Deus abençoe a vida dessa igreja, que nos próximos anos ela continue fazendo diferença neste lugar, seja essa igreja impactante, que persevera na oração, que ora por portas abertas, que aproveita as oportunidades e que vive na fé e na esperança e na certeza de que um dia todas as agruras deste mundo irão de passar, porque nós haveremos de habitar na glória, onde nós poderemos experimentar o que o apóstolo Paulo diz: todo o sacrifício, toda a luta, toda a dificuldade do tempo presente não pode ser comparada à glória a ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe.